Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, tratando sobre os tributos estaduais, no segundo programa da série Tributos. E nós estamos recebendo como convidado o auditor fiscal da Receita do Rio Grande do Norte, Edson Medeiros, que está conversando um pouco conosco, tirando um pouco das nossas dúvidas sobre o tema. E nós vamos retomar então a discussão do bloco anterior e vamos continuar falando sobre o IPVA, né, que é um tributo, mas necessariamente um imposto de competência dos estados. Edson, sobre o IPVA, nós gostaríamos de saber se ele é um tributo vinculado a alguma despesa pública, né? Porque a gente paga o IPVA e aí nós não vemos o retorno nas estradas, porque muitas pessoas pensam que o IPVA é para custear a manutenção das estradas e o cidadão fica um pouco duvidoso quanto ao tema. Então nós gostaríamos de esclarecer se é verdade ou não que o IPVA ele é um tributo vinculado a essa despesa pública de manutenção das estradas. Não, não é vinculado. Inclusive, como vocês falaram no início do programa, existem, vamos dizer assim, 5 tipos de tributos, né? A gente tem, o pessoal leigo costuma confundir muito tributo com imposto. Tributo é o gênero maior e imposto é um dos 5 tipos que estão lá, né? E uma característica básica do imposto é que ele não é vinculado. Ele não pode ser vinculado. Ele é para, vamos dizer assim, aquelas despesas gerais da administração pública. Inclusive, a doutrina utiliza a questão de dizer que ele é duplamente desvinculado. Por que duplamente desvinculado? Ele é desvinculado no uso, que é o que a gente está falando aqui. Ele não é, por exemplo, o IPVA não é vinculado à questão de consertar estradas, nem a nada, nem o imposto é. E também, ele é desvinculado lá no fato gerador. Porque ele não está, o Estado não tem que prestar um serviço a você para você pagar imposto. Ele depende, por exemplo, ICMS, circulação de mercadoria. Você vendeu a mercadoria, comprou a mercadoria, ICMS. Não exige nenhuma contraprestação do Estado. Do Estado, ao contrário, por exemplo, da taxa, da contribuição de melhoria que exige. Então, o imposto, nenhum deles, nem IPTU, nem ICMS, nem TCMD, nem imposto de renda, não exige que seja vinculado. Como no direito, quase ou toda regra tem exceção, né? A própria Constituição prevê umas vinculações lá para a saúde, que eu não me engano, 25% de algum tipo de arrecadação lá vai para a saúde, né? Mas é uma exceção. Os impostos, eles não são vinculados. Principalmente, o pessoal fala muito dessa questão de IPVA mesmo, por causa dessa questão das estradas, né? Mas não é. O recurso usado ali, ele pode vir de qualquer imposto, do ICMS, do TCMD, vamos dizer assim, da conta única do Estado, né? Edson, e muito se fala em sonegação fiscal. Muito se fala que se sonega muito no Brasil. Como é que como é que é feita essa fiscalização para evitar essa sonegação fiscal por parte, né, das pessoas que trabalham em âmbito estadual com relação a esses impostos, né? Como é que é feita essa fiscalização e como é que se sonega imposto? Como é o tipo mais comum de sonegação que se vê aqui no Estado? Olha, a sonegação realmente é um prejuízo imenso que o Estado, tanto a União como o município, o Estado propriamente dito, tem, né? É muito grande isso, né? Agora, é importante, antes de falar como a gente combate isso aí, a gente deixar claro o seguinte: sonegação não é só você deixar de pagar o imposto, não, né? Porque às vezes você lança lá, está lá no extrato fiscal seu, você está devendo, você lançou, isso não é sonegação. A sonegação, usando aqui um termo mesmo direto, é você mentir para não pagar o imposto, né? É você usar de forma deliberada, intencionalmente, ali uma artimanha, para dizer que não fez. Então, isso pode ocorrer assim, as principais formas. Você pode vender sem nota fiscal, né? O imposto, o ICMS, mais especificamente falando, que é o principal imposto do Estado, ele tem essa característica de não cumulatividade, que você paga imposto na operação anterior, você compra aqui uma mercadoria para revender. Então, quem lhe vendeu, paga ICMS. Você que vai vender, você vai pagar novamente. Então, aquele imposto que foi pago anteriormente, ele fica como crédito para esse contribuinte, né? Isso em regra. E muitas vezes, esse crédito, a utilização de crédito, ela é utilizada na sonegação. É uma forma muito comum de se ver. De você criar crédito que não existe, tá entendendo? Na sua escrituração, você aumentar o valor que tem direito.
Então, eu acho assim, existem muitas formas, e quando a gente vai combatendo, vai aparecendo novas, né? Mas os principais, a venda sem nota fiscal, que isso aí eu acho que seria, a parte da educação fiscal é importantíssima para o povo, para a população exigir, porque quando ele deixa de receber a nota fiscal lá de um contribuinte, ele está tirando um serviço dele, e eu sei que existe os problemas do Estado, a corrupção, a roubalheira aí, tá aí as claras, mas a gente tem que fazer a nossa parte e combater do outro lado, né, os erros. Quando você deixa de pegar a nota fiscal, você está pagando imposto ali, você está pagando, o contribuinte paga. Agora, quem está ali vendendo não vai recolher, ele vai ficar com aquele dinheiro para ele, né? Então, por isso é muito importante a questão da educação fiscal, deve-se investir mais nisso aí, né? Na questão do combate, existe uma coisa simples que depende somente de investimento e vontade, e que é uma coisa que lá no meio da gente a gente sempre fala, é o seguinte, é a presença do fisco. A simples presença da gente lá na rua, né, correndo atrás de caminhão mesmo, visitando o contribuinte, você identificando através do sistema que hoje a gente tem muita coisa para ver, sem sair de lá em tudo informatizado, você identifica um erro, entra em contato com o contribuinte, da forma que eu já falei anteriormente aqui, orientando às vezes, né? Às vezes a gente sabe que o cabo até sabe que está errando, mas a gente dá uma aliviada, não, isso aqui você está fazendo errado, faça direito. E quando você começa a visitar, as pessoas começam a fazer direito. E isso dá um retorno grande, sabe? Então a presença do fisco é muito importante. Se faltar, por exemplo, se faltar carro para a gente andar, o Estado perde muito. Perde, eu digo, isso é muito mesmo. Outra coisa que tem sido muito usada no combate é essa questão da informatização, né? Hoje, principalmente essa administração nova agora, do secretário lá, do André Horta, tem trabalhado muito coisas que a gente já tinha lá, né? Mas está se criando filtros, está se criando forma de você identificar, né? O pessoal que apura pelo regime do Simples Nacional, que é muita gente, hoje eu acho que 90% dos nossos contribuintes em termos de quantidade, né? Porque os menores, até contribuintes grandes, são tudo simples. Esse pessoal não eram fiscalizados, não era. Está começando a ter agora, mais com através dessa questão da informatização, tem que ser um negócio massificado, porque não tem condições da gente, nós não temos estrutura para fiscalizar todo mundo assim, individualmente, né? Então você faz um filtro, identifica as coisas principais, procura orientar primeiro, e depois, orientado, não resolveu, aí o jeito que tem é fazer os procedimentos que tem que ser feito, né? E quais são esses procedimentos justamente para coibir esses ilícitos? Identificados, vou citar exemplos agora recentes, né, que tiveram agora esse ano já, por exemplo, nós temos a parte cadastral também, né, o FIS tem a parte do cadastro, todo canto existe cadastro. Nós temos a inscrição estadual. A inscrição estadual, existe alguns casos previstos na legislação que ela pode ser inaptada, cancelada, é uma situação que a empresa fica com uma crítica para o contribuinte, aquilo ali, né, ela nem está baixada nem está ativa. Então foi identificado muitos contribuintes, por exemplo, que não enviavam, não cumpriam a obrigação acessória lá do Simples. Não vinham enviando e o Estado não estava nem aí. Aí então o Estado identificou aquilo ali e inaptou. Quando você inapta, aí a empresa não consegue comprar a mercadoria, né? Cria uma série de dificuldades, não consegue tirar a certidão negativa. Aí ela vem nos procurar. Aí a gente vai analisar a situação, regulariza todo o que tiver lá para regularizar e faz. Essa parte de acompanhamento contínuo, tanto presencialmente, como esse acompanhamento lá, fazendo os filtros, identificando, é muito importante. É um trabalho que custa pouco e dá um retorno muito grande. O senhor já falou e já reiterou também a questão da educação tributária, né? E a lei, ela diz que o cidadão ele não pode alegar desconhecimento da norma, né, para escusar-se de uma obrigação. Então, é importante realmente essa questão da educação tributária para que o cidadão conheça o que está pagando, por que está pagando, né, em quais situações são os fatos geradores e caso o cidadão ele incida em algum ato ilícito e seja autuado administrativamente. Ele pode recorrer, tem meios administrativos para que ele possa recorrer dessa sanção? Pode. Quando lá internamente a gente abre uma ordem de serviço, né? O diretor da unidade abre, passa para um auditor, nomeia um ou dois auditores ali responsáveis e a gente vai fazer um procedimento fiscal, inicialmente um procedimento fiscal. A gente vai, esse procedimento você vai analisar a situação, vai pedir documentação do contribuinte,
né? E vai verificar se ocorreu alguma coisa de errado ali. Identificado que ocorreu e tendo as provas lá, você faz o lançamento através do que nós chamamos de auto de infração. Aí você cobra o imposto quando é devido, que nem sempre é devido imposto, às vezes é só obrigação acessória, e a correspondente multa, né? Feito isso aí, encerra-se a parte de procedimento. Aí a gente notifica o contribuinte, dá um prazo de 30 dias para ele ou pagar, ou se ele achar que deve, impugnar, né? Que nós temos 2 instâncias administrativas. Na primeira instância é impugnar. Se ele impugna isso aí vem para o auditor que fez para fazer contestação, né? Aí nós temos 2 instâncias. A COJUP, que é formada só pelo pessoal da secretaria, que é a primeira instância administrativa, né? E nós temos o Conselho de Recursos Fiscais, que esse aí já é formado por pessoal da secretaria e pessoal da sociedade, né? Representante do pessoal do comércio e tudo, que é a última instância administrativa. Então ele tem essas 2 instâncias, né? Se por acaso a decisão da COJUP for desfavorável ou for desfavorável em parte, como acontece muito, ele ainda tem a opção de fazer um recurso voluntário ao Conselho de Recursos Fiscais. Aí não, passou daí não, aí já é para ir aí só na área judicial mesmo, né? Vai para a Procuradoria, na dívida ativa. Mas esse acompanhamento, pronto, uma das funções do auditor importante é essa também, de você fazer esse acompanhamento do processo administrativo tributário, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu dividi aqui, procedimento administrativo tributário e processo administrativo tributário. Aí, muitas vezes o contribuinte reclama da gente durante o procedimento, porque eu não estou tendo o direito de estar lá me defendendo. E olha, isso aqui não, você não está sendo acusado de nada, a gente está só analisando, verificando. E mesmo assim a gente entra em contato, a gente solicita documentos, ele sabe o que a gente está fazendo, tá entendendo? Só não existe nenhum documento formal para ele participar naquele momento. No momento que é feito auto-infração, que é o lançamento propriamente dito do imposto, né, a constituição do crédito tributário, não definitiva, porque definitiva só depois de julgamentos, aí ele tem instaura-se o processo e ele tem então o direito ao contraditório. Instaura-se o processo se ele recorrer, né? Se ele impugnar. Porque se ele impugnar e pagar, não tem processo administrativo, né, na prática. Acabou-se. Em linhas gerais, como é que funciona essa estrutura aqui do fisco estadual, a organização do fisco estadual? Você citou que existe essa informatização, né? Hoje se avançou muito nesse sentido, mas como é que essa organização física do fisco estadual aqui no Rio Grande do Norte, em postos avançados, como é que funciona isso? Com relação a essa questão de postos, né, que é os postos fiscais que a gente chamava das fronteiras, né, que antigamente existia até no interior dos estados, né, existia algum aqui em Açu, aqui no Caminho Papudi, depois fechou, ficou só nas fronteiras. E agora no governo passado, não lembro exatamente qual foi o ano, a data, foram fechados todos os postos fiscais do estado, não existe mais, né? Não existe mais posto fiscal. A estrutura da secretaria, assim, fazendo uma linha, descendo do secretário, né, o secretário adjunto, aí nós temos umas coordenadorias de alguns setores que são mais importantes, que demandam mais estrutura, formam sua coordenadoria, por exemplo, informática, né? Nós temos a CODIN, né, chama Coordenadoria de Informática. Né? Tem a COFIS, que é de fiscalização, que é responsável por essa parte de identificar e de determinar algumas ordens de serviço para fiscalizar empresas. Aí temos coordenadoria e tem várias outras instâncias menores, que assim, o IPVA tem uma lá que é subdelegacia, que é sussiva, que cuida só de IPVA, esse setor é só para cuidar de IPVA, né? Aí tem ali uns 2 ou 3 auditores tomando conta. O IPVA a gente sabe que é um imposto lançado de ofício e que quase tudo pelo Detran é automático. A gente trabalha muito pouco com IPVA assim, no dia a dia do nosso trabalho lá, né? É mais ICMS e TCMD, assim, quando o pessoal procura essa questão dos inventários. Né? Além dessa linha aí, eu fiz uma linha, secretário adjunto, subcoordenadoria, ou coordenadorias, subcoordenadorias, né? Nós temos, paralelamente, a corregedoria, né? Que na administração tributária é um órgão essencial, né? É essencial para evitar desmandos que podem acontecer. E temos esses 2 órgãos que eu falei da questão do processo administrativo tributário, né? Que é a COJUP e o Conselho de Recursos Fiscais. E na ponta da linha, né? Desculpa, eu esquecendo de falar, que talvez seja o que está mais em contato com o contribuinte, nós temos as unidades regionais de tributação, que são as URTs, que a gente chama, né? São 7 no estado. Aqui, na frente daqui, né? Você tem que aqui é a sexta. Nós temos Natal, Nova Cruz, Macau, Pau dos Ferros, Caicó e Currais Novos. Faltou alguma?
Mas são 7. Edson, nós já falamos aqui um pouco sobre os principais tributos estaduais, entre eles nós falamos um pouco sobre o IPVA, sobre também o ICMS e sobre o ITCMD. Nós gostaríamos que você, em linhas gerais, falasse um pouco sobre o imposto, sobre a transmissão, né, causa-mortes e doação de bens ou direitos, né? Quando incide o ITCMD? O ITCMD existe em duas situações. Existe a transmissão causa-mortes, né? Que também não, e a questão da doação. A maioria dos casos que nós trabalhamos é causa-mortes, né? A questão do inventário e sempre é procurado pelo próprio contribuinte, né? Você está lá fazendo inventário, você vai nos procura, traz a relação dos documentos, a gente abre um processo, analisa, cobra o ITCMD para poder você concluir aquilo aí, fazer a transferência dos bens. A questão da doação aparece muito pouco, muito pouco. Então, assim, é um imposto que a gente trabalha mais sob demanda, digamos assim, né? O contribuinte nos procura para fazer. Só a título de curiosidade, assim, questão de números, né? De números. Hoje a arrecadação do Estado mensal, não tem números mensais, na faixa de 1 bilhão de reais, vamos dizer assim, números não fechados, né? Mais um pouquinho. E dessa parte, em torno de 40% é de arrecadação própria, que nós chamamos. A arrecadação própria é justamente isso que a gente está falando aqui, a questão dos impostos, né, de responsabilidade do Estado. O restante é o Fundo de Participação do Estado, que é a transferência, né, do governo federal, a questão dos royalties. Então, isso aí dá 60%. Dentro desses 40%, que é a questão da arrecadação própria, o ICMS é quase que, assim, vamos dizer, 80% é ICMS. Né? O resto é IPVA e TCMD. Pode ser esse número, eu estou dizendo aqui, mas pode ser que seja um pouquinho diferente, né? Não é exato. Mas a grande massa mesmo da arrecadação própria do Estado é ICMS. O ITCMD tem... porque o campo de abrangência do ICMS é muito maior, né? E o TCMD teria campo para trabalhar. Agora eu acho complicado de colocar na prática isso aí. Edson, o terceiro bloco do Cidadania está chegando ao fim, nossa discussão também, nós poderíamos continuar aqui conversando sobre tributos, realmente, como você falou, é um assunto que deve ser realmente mais debatido e ser levado ao conhecimento do cidadão, mas o programa está chegando ao fim neste terceiro bloco e nós gostaríamos de agradecer a sua presença e desde já reiteramos o convite para em outra oportunidade você estar aqui conosco debatendo outros temas também. Eu que agradeço, né, assim, em meu nome, e apesar de eu estar aqui não representando a Secretaria, em nome da Administração Tributária do Estado, porque eu tenho certeza que é de interesse esse tipo de coisa. E assim, a tributação atualmente tem sofrido muitas mudanças, assim, sempre tem coisa nova. Então, com certeza, sempre vai ter assunto para se falar, né? Os contadores, eles anseiam muito por essa participação maior do Estado. Às vezes surgem as novidades, eles ficam meio perdidos, sem saber como fazer, vão aprendendo no dia a dia, já fazendo e errando, né? Então, sempre está tendo coisa nova e se tiver alguma coisa, com certeza a gente está à disposição. Se eu não tiver o conhecimento suficiente para vir aqui, a segurança, tem colegas, amigos que podem vir. Obrigada, Edson, pela sua participação, uma boa noite. Nós estamos finalizando o terceiro bloco do Cidadania, mas voltamos daqui a pouco com o nosso professor Fábio Hunter no quadro Concurseiros Mossoroense. Então, você que é concurseiro, que está estudando, não pode perder o próximo bloco. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Volta já.